Graças e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma manhã de domingo para nos reunir de forma virtual para mais uma escola bíblica dominical, Igreja Batista Missionária El Shaddai, Congregação Batista Missionária El Shaddai no Timbi, Igreja Batista Missionária de Areinha em Camaragibe. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance a vida de todos vocês. E como é de praxe, nós vamos deixar uns 2 a 3 minutos. É o tempo de você pegar esse link e compartilhar com as pessoas. Também tempo para os irmãos que receberam a notificação da aula entrarem nesse link para participar junto conosco da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. E à medida que você for chegando, não deixe de dar um curtir, dar um gostei no vídeo, seja no YouTube ou seja no Facebook. Você está assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal da Igreja Batista Missionária IBME Oficial. Se você está assistindo esse vídeo, essa transmissão pelo Facebook, deixe de curtir a página da Igreja Batista no IBME Oficial. Também siga a igreja no Instagram, @IBME Oficial. Amém? 3 minutinhos para nós começarmos. Chegamos na 5ª lição da carta aos Tessalonicenses, das cartas aos Tessalonicenses, num total de 17 lições. Hoje a aula é a 5. Nós vamos falar um pouco vamos explicar um pouco. Na lição de hoje a gente vai falar sobre Paulo explicando a sua ausência física da igreja dos Tessalonicenses e algumas implicações, algumas lições que Paulo nos passa nesses textos. Vai do capítulo 2, do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 13. E aí a gente vai entender as lições que Paulo vai nos passando como homem de Deus que foi impedido fisicamente de ir na igreja. Então, o que é que ele traz de lição nessas páginas, nessa porção do texto? Não deixe de pegar esse link e compartilhar nos seus grupos de família, grupo de WhatsApp, chamar teus irmãos e vir participar. Seja o nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Vamos lá. Faltam 2 minutos. Agradecer a Deus pelo dia, pela noite de sono maravilhosa que Ele nos concedeu, pelo privilégio de abrir nossos olhos nessa manhã e contemplar este dia que Ele preparou para nós. Mais um domingo abençoado que o Senhor nos concede. E sempre desde o dia 2 de março de 1997. Não existe um domingo que não tenha começado bem quando ele começa com o aprendizado da palavra. Ele começa com a escola bíblica dominical. Pense num culto abençoado para começar o dia. Se todos os dias nós tivéssemos a oportunidade de começar com um devocional, com uma escola bíblica dominical, e nós a valorizássemos como tal, nós teríamos um dia diferente durante todos os anos. Porque começar debatendo, aprendendo, expondo as escrituras para ter uma vida melhor, eu desconheço algo que seja tão prazeroso. E aí depois do dia o cara vai, almoça com a família, descansa na parte da tarde, alguns vão evangelizar, não pode estar indo por causa da aglomeração, mas iam evangelizar para de noite ir para o culto. Veja, tem domingo mais abençoado? Tem não, minha. Tem não, meu irmão, tem não. Se tiver, eu duvido. Eu duvido. Pronto, já se passaram os 3 minutos. Vamos orar a Deus agradecendo pelo dia, pedindo a Ele que nos ilumine para o aprendizado da sua. Oremos. Bendito e eterno Pai, nós te louvamos, agradecemos pelo dia que o Senhor nos está concedendo. Obrigado pelo privilégio de abrir os nossos olhos, contemplando este dia lindo que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado pela noite de sono, mesmo enquanto dormíamos, o Senhor nos dava livramento. Pela oportunidade de hoje, temos um
Então, uma cristã melhor do que perdoa as falhas que cometemos ontem, fortalece nossa vida, espírito, para que não cometamos o mesmo erro hoje. E nos protege do mal, nos dá discernimento para fugir da tentação, buscar cada vez mais a tua presença. Ilumina nossa mente nesse momento, Senhor, para aprendermos da tua palavra, para buscarmos conhecer mais sobre a tua palavra. Essa é a oração que nós te fazemos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. A tela aqui. Estamos então na lição de número 5 de um total de 17. Paulo explica. Vai no capítulo, e são 3 pontos abordados. O primeiro está no capítulo 2, do versículo 17. 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 ao 20. A segunda porção está do capítulo 3, do versículo 1 até o 10. Se eu não me engano, e o terceiro ponto do 11 até o 13. Amém? Vamos fechar o capítulo 3 hoje. O que é que a gente vai aprender com Paulo explicando sua ausência? E nós já abordamos aqui, usamos logo de cara o texto dele, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo, quando ele vai explicar sua ausência física aos Tessalonicenses, ele nos traz ricas lições e um modelo a ser seguido de como homens de Deus se comportam ou fazem ou usam de estratégia para que o reino de Deus não deixe de ser propagado, não deixe de ser pregado, não deixe de ser difundido, mesmo que ele, o homem de Deus, seja impossibilitado de estar presente fisicamente. Então Paulo nos traz lições valiosas e sobre as quais nós começamos a lição usando o texto dele de 1 Coríntios capítulo 11. Sede meus imitadores, ele dizendo porque como também eu sou de Cristo. É uma responsabilidade imensa, mas um homem de Deus pode dizer uma coisa dessa. Não foi só Paulo. Eu não acredito que só Paulo pode dizer isso. Eu acredito que homens de Deus, homens que vivem uma vida piedosa, uma vida de comprometimento com o reino, uma vida de relacionamento constante com Deus, uma vida de honestidade, uma vida de retidão, eles podem dizer como Paulo falou. E antes de Paulo, até o próprio Deus falou de Jó. Assim como vários outros homens de Deus, nós podemos dizer isso. Se assim podemos viver de forma piedosa. E aí eu coloco logo o texto de Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a partir daí a gente vai começar a entender que Paulo vai nos trazendo lições valiosas como líder, como homem de Deus e que nós devemos aplicar para nós também. Vamos ver quais lições são essas. Na introdução, nós deixamos bem claro já o objetivo da lição de hoje. A lição de número 5 de um total de 17. Olhando o texto do ponto de vista do apóstolo Paulo, podemos facilmente entender 3 verdades importantes acerca dos homens de Deus e de seu trabalho na obra do ministério. Nós vamos falar de homens e mulheres que são vocacionados por Deus para trabalhar no seu reino e 3 verdades que Paulo traz que são aplicadas a todos eles, homens e mulheres de Deus e de seus trabalhos no ministério. Então, quando eu falo de ministério, eu não falo de só pastoral. Quando a gente fala de homem de Deus, usa Paulo como apóstolo e referencia o pastor. Mas todo aquele ou aquela que são vocacionados para trabalhar no reino de Deus em qualquer área, precisa aplicar os ensinamentos, essas 3 verdades que Paulo vai nos ensinar com as suas ações práticas sobre os Tessalonicenses. Então, se você é professor de escola dominical, superintendente de escola dominical, zelador ou zeladora da igreja, diácono, professor das crianças, professora das crianças, educador ou educadora religiosa, se você é evangelista, líder do departamento de missões, da sociabilidade da igreja, departamento de ação social, que muitas vezes se diferencia, mas é a mesma coisa de sociabilidade. Se você é da turma da equipe de eventos da igreja, da equipe de sonoplastia da igreja, cuida do som. Se você é músico, líder do conjunto de louvor, grupo de mocidade, senhoras, varões, independente.
você está à frente ou trabalhando nesses ministérios, seja até como cooperador, nós devemos aplicar essas 3 verdades que Paulo vai nos ensinar. Vamos a ela. Primeira delas, homens de Deus estão sujeitos a frustrações. Vamos ver isso. 1 Tessalonicenses 2, do 17 ao 20. Mas nós, irmãos, separados de vós por algum tempo da presença, mas não do coração, tanto mais procuramos ver o vosso rosto com grande desejo. Por isso bem quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, ou glória, ou coroa de glória? Por acaso não estáis vós na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e alegria. Então, Paulo foi obrigado a deixar os Tessalonicenses, ou o plano de ter com os Tessalonicenses, com muita relutância. Ele foi impedido fisicamente de ir. E ele atribui isso a uma artimanha de Satanás, a uma cilada de Satanás, a uma ação do diabo. Aí você vai me perguntar, mas e o diabo pode atrapalhar os planos? Meu amigo, o diabo vai trabalhar durante todos os dias enquanto nós estivermos aqui para atrapalhar nossos planos no que diz respeito ao reino de Deus. O grande detalhe é que muitas vezes ele vai conseguir, por quê? Porque ele tem soldados nessa terra. Ele tem soldados, pessoas que estão neste mundo, que não têm compromisso com Deus, que não têm relacionamento com Deus, são facilmente marionetes usadas pelo diabo. Porque só tem 2 caminhos, só tem 2 formas de jorrar a fonte dentro de nós. Ou a fonte é doce, ou a água é doce ou é salgada. Ou o Espírito de Deus está em nós, ou nós somos sujeitos a ser manipulados pelo diabo. Todo aquele que nasce de Cristo, ele não é manipulado pelo diabo. Nasceu de Cristo, só o Espírito Santo habita nele. Mas todo e qualquer ser humano que habita neste mundo e está morto nos seus delitos e pecados, é uma presa usada pelo diabo. E o diabo vai usar muito deles para frustrar nossos planos como cristãos na propagação do reino de Deus. Quantas vezes você já foi evangelizar e a pessoa que ia receber a mensagem bateu a porta na sua cara? Isso é uma ação de quem? Deus? Não, é uma ação do diabo. Quantas vezes você já saiu para pregar ou foi pregar na rua, fazer evangelismo e passa carros de som e passa gente gritando e as pessoas querem atrapalhar aquele momento que você está transmitindo a mensagem? Isso é uma ação de Deus? Claro que não, é uma ação do diabo. Quantas vezes você já não quis fazer um determinado trabalho e chega uma visita inesperada e nunca foi agendada com você e que lhe atrapalha nos planos de fazer o trabalho do reino de Deus? Isso foi de Deus? Claro que não. Foi do diabo. Ponto. Então ele vai, enquanto nós vivemos aqui, ele vai trabalhar para atrapalhar nossos planos, para impedir nossos planos. E Paulo atribui a uma ação de Satanás o fato dele não ter ido ver os Tessalonicenses. Então, com isso, a primeira verdade que Paulo traz é que homens de Deus eles estão sujeitos a frustrações. Paulo tentou várias vezes visitar os Tessalonicenses novamente e não conseguiu. Agora, olha que coisa linda. Frustração, todos nós estamos sujeitos. Mas aí vem o grande detalhe. A frustração chega. Cabe a cada um saber como vai lidar com essa frustração. Muitas pessoas que estão fracos na fé, estão fraquejando na fé, se abatem logo com a frustração, baixam a cabeça e se enclausuram. E se rendem. Paulo não se rendeu. Primeiro, Paulo não se rendeu porque ele, mesmo impedido fisicamente, ele conseguiu influenciar com a igreja virtualmente e sem o uso da internet que nós temos acesso hoje. Mas Paulo conseguiu fazer com que a mensagem chegasse até os Tessalonicenses, mesmo que ele fosse impedido fisicamente. Ou seja, homens de Deus estão sujeitos a frustrações. Mas as frustrações elas não podem afrouxar ou impedir o avanço do trabalho deste homem de Deus, desta mulher de Deus, no que diz respeito ao reino de Deus. Mesmo frustrado,
Frustrado sim, abatido jamais. Frustrado pode até ser, mas abatido jamais. Porque um cristão que nasceu de novo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode chegar à frustração, mas ele não pode se abater com a frustração, porque aquela frustração foi uma ação de Satanás, ou pode ter sido uma ação de Satanás, para impedir o seu avanço no trabalho do reino de Deus. Mas não se deixe vencer por isso. Nós não devemos deixar se vencer por isso. Muito pelo contrário. Devemos buscar alternativas para vencer essa frustração. Então, o primeiro ponto que Paulo nos ensina é que até o próprio apóstolo foi impedido, por frustração, de visitar uma igreja que ele fundou. Todos nós podemos enfrentar frustrações nessa caminhada cristã. Todos nós. E os líderes, mais ainda. Podemos enfrentar frustrações. Estamos sujeitos a frustrações. Elas podem chegar. Nós nos frustramos de várias formas. Frustramos com um membro da nossa equipe que poderia estar fazendo um trabalho melhor e não está fazendo. De alguém que está enterrando o seu talento. Porque se tem uma coisa que líder faz, é observar os talentos das pessoas que ele trabalha. E tem muita gente que está enterrando o talento e o líder está vendo ali, está frustrado, porque aquele talento poderia estar sendo utilizado para o reino de Deus, para aquele ministério. E as pessoas ficam se anulando, se aniquilando, e ele fica frustrado. Mas ele vai fazer o quê? Ah, porque fulano não quer trabalhar, ele vai ficar parado, vai cruzar os braços? Pode. Fazer com o que tem nas nossas mãos. Tem muita gente que tem talento para louvar. Agora, uma coisa que eu acho lindo, uma coisa que eu posso confidenciar aqui, porque já aconteceu comigo, é que aconteceu comigo no começo do evangelho, é que na igreja tem muita gente com muito talento para cantar, para louvar a Deus na igreja, mas que por muitos motivos, eu não vou aqui julgar os motivos de cada um, não quer cantar porque tem alguma diferença com o pastor, alguma diferença com o líder do louvor, tem alguma diferença, criam diferenças para isso e anulam seu talento, ou se acham tão importantes ao ponto de não se envolver com a obra e cantar somente para si mesmo ou nas suas redes sociais. E eu já fui pego na situação de ter que cantar totalmente desafinado na igreja. E o grande detalhe é que Cristo valoriza. Deus valoriza aqueles que se aventuram a dar o seu melhor, mesmo sabendo, muitas vezes, até sem saber, que muita gente canta desafinado na igreja, louvando isso, aquilo, outro, porque não sabe, não tem o ouvido para isso. E tem gente que está no banco, tem o ouvido para isso, percebe isso, e em vez de ajudar, atrapalha ou só faz criticar. Mas Deus recebe, porque Deus entende a dedicação, e Deus entende a inocência e o louvor sincero da pessoa. E as pessoas que estão no banco, que veem que está desafinado, os que ajudam vão atrás para ajudar. Dizem verdades, infelizmente, que ninguém gosta de ouvir que está desafinado. Eu não gostava de ouvir. Hoje eu já encaro com muita naturalidade quando eu subtono uma parte de uma música, ou quando desafino uma parte da música. Mas o grande detalhe é, no reino de Deus, a intenção e o fazer com o coração, Deus recebe. Por quê? Porque ele entende, ele recebe porque ele está vendo que o coração daquela pessoa, que o desejo de dar o melhor, que aquela pessoa está dando o seu melhor. E muitos dentro da igreja também percebem e recebem, e Deus fala com eles por isso. Então, enquanto muita gente que tem capacidade em terra, a gente se frustra. Mas por que a gente Mas e porque a gente se frustra, a gente vai parar? Nossa igreja, depois que perdeu, a nossa igreja particularmente, hoje não tem instrumentistas. Chegou a ter somente o nosso baterista por muito tempo. Ele ainda está na nossa igreja, que é o nosso membro desde a fundação, Paulinho. Mas que Paulinho tentou muitas vezes sozinho. A bateria estava lá montada, não chegava ninguém para tocar com o Paulinho. Então a gente ficou, coitado, por necessidade pessoal da sua família, vendeu a bateria dele. E hoje a gente não tem músico na igreja. Conjunto de louvor não tem músico para cantar as músicas congregacionais, os hinos de louvor. Isso é uma frustração. E a nossa igreja já é uma igreja com mais de 20 anos. Uma igreja que começou em 95, tem 25 anos a igreja.
Então é uma frustração? É. A igreja da gente não ter instrumentistas, conjunto de louvor tocando com instrumentos, divisão de vozes no conjunto. É uma frustração? É. Frustra. Desanima. Principalmente a mocidade. Principalmente aqueles que gostam de um louvor bem congregacional e tudo, bem harmonioso, com o instrumento acompanhando o hino do cantor cristão, com aqueles louvores, principalmente os cristãos da nova geração, que alguns chamam de Nutella, né? Nutella até é bom, mas porque só vão para a igreja se tiver um bom conjunto de louvor, como se o conjunto de louvor por si só fosse a razão da existência de um culto. Então, é frustrante? É. Mas a nossa igreja não pode parar porque não tem instrumento. Então o que é que o conjunto fez? Começando inclusive com quem tomou essa iniciativa foi Laura, a nossa membro lá da nossa igreja. Laurinha, conhecida por muitos como Laurinha, foi ela que tomou a frente disso. Juntou 2, 3 irmãos, o diácono Hélito, que sempre esteve no conjunto, chamou a irmã Isis. Estávamos sem instrumento, não tinha ninguém para tocar, não tinha ninguém para fazer o conjunto. A irmã separou os hinos, botou playback e começou todo mundo a cantar no conjunto. Ou seja, a frustração não pode impedir o avanço do trabalho no reino de Deus. A nossa congregação, a nossa congregação e a nossa igreja afiliada em Areinha, todas elas têm instrumental, tem conjunto de louvor. O irmão Antônio cantando muito bem, tocando lá no conjunto de louvor lá em Areinha, lá em Timbi, na congregação, e o conjunto com o nosso irmão Jean cantando, o irmão do violão cantando, tocando bem, o próprio pastor também toca. Então, lá em Areinha, tudo uma bênção, graças a Deus. E a igreja mãe, a igreja sede, tem instrumentistas. É frustrante? É. Mas isso pode impedir o avanço? Não pode. Aí Laura, depois que o conjunto estava montado, Laurinha pegou o beco dela, né, para se dedicar ao grupo de missões, de evangelismo e tudo mais. E o conjunto continua, hoje com o diácono Hélito, hoje com a irmã Rebeca, e a irmã Isis está de licença porque está grávida. O bebê vai nascer. Mas o conjunto está tocando. Está cantando com o quê? Com aquilo que tem nas suas mãos. Imagina se o conjunto fosse inventar de ficar parado, esperando alguém chegar do além, ou alguém chegar do passado, se arrepender ou sentir pena da igreja e vou lá entregar o louvor por pena, porque a igreja está sempre. Não vai entregar o seu melhor. E outra coisa, não pode vir de qualquer jeito. Porque fulano tocava na igreja, aí volta. Aí vão dizer assim, fulano vem para cá porque tá sem ninguém no conjunto. Aí fulano vem com uma vida totalmente descabelada, uma vida totalmente destemperada, uma vida fora dos padrões de Deus, fora da verdade do evangelho, chega na igreja, porque tá faltando conjunto, vai tocar logo? Não é assim não, meu amigo. Não é assim não, minha amiga. Tem que ter parâmetro. Tem que ter. Não é assim não. A gente não tá cantando no mundo não, que pode ser de qualquer jeito não, com qualquer vida não. A gente tá louvando para Cristo. Para Cristo tem que ter um padrão. Então, a frustração, usei o exemplo do conjunto para mostrar, a frustração ela pode chegar. Nós estamos sujeitos a ela. Desde o dia que acabaram, que o conjunto de louvor e os instrumentistas da igreja saíram da igreja, nós estamos frustrados, porém não abatidos. Pelo contrário, Deus tem usado a forma que nós encontramos para louvar, que os irmãos encontraram para louvar, e hoje continuam louvando com seus playbacks para falar. Deus tem usado essa forma para falar aos nossos. Muitas pessoas, como visitantes, podem chegar e não vão ver conjunto na nossa igreja, mas o conjunto não vão ver instrumento na nossa igreja, mas o conjunto não acabou e o conjunto não vai deixar de tocar por isso. Por quê? Porque a frustração, mas ela não pode abater e impedir o avanço do reino de Deus. O Senhor continue nos abençoando. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é: homens de Deus precisam de parceiros de ministério. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Observe. Pelo que não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sós em Atenas. Ou seja, Paulo se rendeu, não tem como ir ou ficar por aqui. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé,
para que ninguém se comova por estas aflições. E vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Né? Aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque verdadeiramente, estando ainda convosco, vos dizíamos antes que havíamos de sofrer tribulação, como sucedeu, e vós sabeis. Olha para aí. Por isso, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser em vão. Nosso trabalho viesse a ser em vão. Mas agora, vindo Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também de ver-vos. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e angústia pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando insistentemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e aperfeiçoemos o que falta à vossa fé. Não é como eu falei lá no primeiro ponto. A frustração não pode impedir o trabalho e o crescimento do reino. Estamos sujeitos à frustração. O segundo ponto que homens de Deus têm: precisam de parceiros de ministério. Paulo enviou Timóteo aos Tessalonicenses, com medo de que feedback que receberia, de como eles encarariam o fato de Paulo não poder ter ido presencialmente lá. Porque em Filipos, não sei se os irmãos se lembram da lição, em Filipos, em Colossenses, na verdade, em Filipos, na carta aos Filipenses, alguns irmãos estavam detonando a ausência de Paulo, dizendo que Paulo se tornou presa fácil para Roma, criticando a ausência dele. E Paulo, por essa experiência, talvez temesse que os Tessalonicenses tivessem a mesma impressão. Mas os Tessalonicenses entenderam que Paulo foi impedido de ir por uma ação diabólica e não por vontade própria. E que eles estavam progredindo na fé. Paulo envia Timóteo para que Timóteo vá obter detalhes sobre a fé dos irmãos, para que Timóteo faça o trabalho de Paulo, e Timóteo volta trazendo boas novas, progresso da fé dos irmãos, dizendo que os irmãos estão com tantas saudades de Paulo como Paulo está com saudade dele. Veja que coisa boa. Se Paulo ficasse com os braços cruzados, ele não teria tido esse feedback. Ele precisou de um homem, ele mandou alguém, mandou Timóteo. Timóteo foi um filho dele na fé. Cooperadores. Ninguém pode ser homem de Deus sozinho. Ninguém é líder na igreja sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Não existe essa de o pastor ser estrela e ele faz tudo. Ele concentra tudo só nele. Numa igreja onde o pastor se concentra tudo nele, na esposa dele, como tem algumas igrejas que nós conhecemos, ele frustra o nascimento de novos líderes. Ele empaca o crescimento de novos líderes. Ou então pastores que centralizam. O líder só pode fazer alguma coisa se falar com o pastor. O líder só vai lá para frente, só pode fazer qualquer coisa no seu projeto se o pastor autorizar. Claro, tudo tem que passar pelo crivo do pastor. Mas o pastor precisa ter pessoas de confiança. O líder, em qualquer área de ministério da igreja, ele precisa ter pessoas de confiança, cooperadores, parceiros, que possam entender a sua linguagem e seguir o trabalho para o crescimento do reino de Deus. Paulo enviou Timóteo e Paulo ficou feliz com as notícias que Timóteo. Homens de Deus precisam de parceiros no ministério. Líderes cristãos, servos de Deus precisam de parceiros de ministério. Seja em qualquer área da igreja. Parceiros de ministério que façam o trabalho progredir, crescer para a glória do nome de Jesus. Terceiro e último ponto. Homens de Deus aprendem a dar honra devida ao Senhor. Capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13, diz o seguinte. Versículo 11. Ora, o próprio Deus e nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhem a nossa viagem para vós.
E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos para. Ao final, ele pode estabelecer o vosso coração para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Cristo, com todos os seus santos. Homens de Deus aprendem a dar a honra devida ao Senhor. Ou seja, se frustrou no início, enviou Timóteo, sujeitos a frustrações, precisa de parceiros de ministério, enviou o parceiro trouxe boas notícias. O que é que ele fez? Aprendeu a dar a honra devida ao Senhor. E aí entregou para Deus o encaminhamento da sua próxima viagem, de uma possível viagem para ver os Tessalonicenses. E aí ora agradecendo a Deus e ao Senhor. Então, homens de Deus aprendem a dar a honra devida ao Senhor, não a homens, ao Senhor. E ele mandou Timóteo. Timóteo trouxe boas notícias. Para quem foi a honra? Ao Senhor. Para quem foi a glória? Ao Senhor. Timóteo se alegrou também, que ele foi uma ferramenta. E para quem foi a honra? Para o Senhor. Para quem foi a glória? Para o Senhor. E com isso ele fez oração. Uma oração constante, uma oração intensa, uma oração dependente, uma oração objetiva. Nessa oração, ele agradece, né? Encaminha, pede a Deus que encaminhe essa viagem. Uma oração dependente, ou seja, não depende de mim, depende do Senhor. Ele é quem vai prover essa próxima viagem. Ele é quem vai prover essa possibilidade. E aí, qual o aprendizado que ele traz para nós? O que nós fazemos para o reino, tudo que nós conseguimos fazer, mesmo depois de uma frustração, a honra devida ao nome de Deus. O exemplo que eu usei no começo, no primeiro ponto, sobre o conjunto de louvor. Teve a frustração, ainda hoje existe a frustração, porque toda igreja gosta de ter instrumento, gosta de ter conjunto instrumental tocando, que é muito bom para contribuir com o culto, mas essa frustração não impediu o conjunto de louvar a Deus e de glorificar a Deus e da igreja participar do louvor com o conjunto. E aí o conjunto continua trabalhando. Todo domingo o conjunto vai lá e canta o hino com playback. A igreja recebe, a igreja louva. Laura começou, Laura tem mérito, Laura foi uma ferramenta. E ela se alegra por ter sido uma ferramenta. Mas ela mesma entrega a honra devida para quem? Ao Senhor. O conjunto continuou, comprou a ideia de Laura, foi junto com Laura. O conjunto tem mérito nisso? A glória é para o Senhor. A honra é para o Senhor. O conjunto se alegra. Rebeca se alegra, Izzy se alegra, Wellington se alegra. Por quê? Porque são instrumentos, são ferramentas. Estão sendo úteis para o reino de Deus. Mas eles recebem o mérito. Eles agradecem. E a honra, a glória e o louvor é para o Senhor. Irmã Suzana Calixto, irmão Antônio, louvam ao Senhor. Só tem violão na congregação, não tem bateria, não tem teclado, não tem nada. Isso frustra os irmãos? Eles continuam louvando. E o fato deles continuarem louvando traz mérito e honra para eles? Não, a honra é para o irmão Jean, o irmão, se eu não me engano, eu não sei o nome do irmão que toca o violão, aquele violão abençoado que ele toca lá na areinha, me perdoe até por falta de falar do nome dele. O pastor Edivaldo que também toca lá, o baterista, aquele irmão da garganta de aço lá em Areinha, estão tocando lá. Eles têm mérito? É para eles? Não. A honra. Os homens de Deus aprendem a dar a honra devida ao Senhor. É através de que isso? Uma oração constante. Vida de oração constante. Vida de oração intensa. Vida de oração dependente. Só o Senhor quem toma conta da minha vida. Não sou nada. Uma oração objetiva. É para Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. O meio dele são todas as coisas. Bem, meus irmãos, era apenas essa lição que nós queríamos trazer para amanhã. Agradeço pelo tempo dado. A lição é pequena ainda, porque são 17 lições, elas são curtas. Mas se ela for curta e os irmãos absorverem o conteúdo passado, o objetivo já foi alcançado. Então, como conclusão, colocamos 3 pontos aqui.
As duas cartas aos Tessalonicenses dão evidente relevância ao tema escatológico da vinda de Cristo. Da vinda. O texto que estudamos hoje abre o discurso com esse tema e conclui também com ele. Vinda de Cristo. Marshall lembra que a expectativa da volta de Cristo fazia parte da pregação missionária de Paulo. Um grande detalhe importante aqui. O texto abre e fecha com a vinda de a igreja de Tessalônica, homens de Deus, Paulo como homem de Deus, a igreja trabalhando para o crescimento do reino de Deus, faz isso à expectativa da volta de Cristo. Uma igreja saudável, uma igreja com ministério saudável, é uma igreja onde há reconhecimento e sujeição à frustração, mas as frustrações não impedem o avanço da obra. Há parceria no ministério pastoral e no ministério da liderança da igreja com vários irmãos cooperadores. Os irmãos aprendem a dar a honra devida ao Senhor, tudo isso na expectativa da volta de Cristo. Igreja saudável espera Cristo para agora. Igreja saudável quer a volta de Cristo hoje. Igreja saudável não quer viver neste mundo, porque este mundo é uma afronta à saúde espiritual da igreja. Ela quer que Cristo volte para sempre vivermos com Ele. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar ao Senhor agradecendo por este momento. Bendito e eterno Pai, nós te louvamos por essa lição, te louvamos por este momento, te louvamos por esse aprendizado. Que o Senhor possa fortalecer toda a liderança da nossa igreja, como da igreja de todos aqueles que chegarem até o link dessa transmissão e que forem assistir depois. Que o Senhor possa abençoar a liderança, o pastor de todas essas igrejas, a partir da nossa. Que o Senhor possa abençoar todos os líderes de departamento. Abençoe o pastor Marcos, abençoe o pastor Edivaldo, abençoe os seminaristas da nossa igreja, a liderança de louvor, grupo de louvor, grupo das senhoras, dos varões, dos adolescentes, das crianças, ó Deus, dos jovens. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa fazê-los crescer, que o Senhor possa desenvolver um ministério cooperativo para a glória e honra do Teu nome. Nos concede um restante de domingo maravilhoso na Tua presença e nos prepara para o culto de logo mais à noite, para continuarmos louvando ao Senhor e sentindo a Tua. Essa é a oração que te fazemos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue abençoando a glória.